Oi, dona Cício, boa tarde. Tá bem a senhora? Olá, meus amores, boa tarde. Hoje a gente vai fazer nosso bate-papo voltando aqui, que essa semana foi uma agonia. Acabei não fazendo semana passada, né? Mas por motivos válidos. Mas agora a gente volta no nosso ritmo. Sou Luciana, dirigente do Flecha. Vamos falar de incorporação, né? Eu fiz a enquete aí esse final de semana, né? Umas perguntinhas, dúvidas de incorporação. Inclusive, eu vou responder algumas em vídeos curtos depois, tá? Para quem me respondeu. E vamos bater esse papo aqui bom? Pra gente tirar as dúvidas, vamos mandando as perguntas, né? Vamos botando as perguntas aqui na interrogaçãozinha ou aqui mesmo, que aí, ao decorrer da live, eu vou respondendo para vocês, tá certo? Então é o seguinte, a gente tem muita dificuldade, né, de entender esse processo de incorporação, principalmente na Umbanda. Por quê? Porque queremos ter o costume, né, de que em algum momento alguém falou, contou, que você ia apagar, que você ia sair do corpo, que você ia para algum lugar. Mas antes de tudo, vocês precisam entender que incorporação, dentro da Umbanda, é a principal faculdade mediúnica, onde, né, o médium vai dar passagem aos guias, mestres e mentores para orientar a ele e aqueles que vierem buscar orientação, tá? Só que o que acontece? Existe um processo até chegar a essa incorporação. A gente precisa entender, né? Primeiro, antes de tudo, entender o que é incorporação, entender qual é a religião que você está fazendo parte, entender como é que isso funciona, entender que isso não é um karma, que isso não é um tabu, né? Que isso não é que você tem que fazer porque você tem que fazer, é um chamado, se você não fizer, você vai para o inferno. Entender que você precisa de orientação de sacerdote de forma presencial, tá? Você precisa participar de um terreiro de forma presencial, né, para desenvolver essa faculdade mediúnica, porque o terreiro é preparado exclusivamente para proteger você contra qualquer tipo de carga, né? Então a gente precisa entender que esse negócio aí de virtual, de coisas da internet, não se enganem, vocês vão se prejudicar e vão se prejudicar muito. E uma mediunidade mal desenvolvida, mal orientada, gera sérias dificuldades psicológicas, né? Neurais. Você vai ficar, às vezes, se for desenvolvido de uma maneira ali, sem proteção, sem nada, vai dar surtos, né? Mediunidade é uma coisa séria, mediunidade não é pra gente que tá querendo ganhar dinheiro em cima das suas costas, né? Pra gente, não é pra isso, não. Pare de ser enganado, né? E eu fico extremamente estressada quando eu vejo as pessoas, sacerdotes, postando fotos, ensinando cursos de incorporação online, né? E as outras pessoas respondendo, ai, que maravilha, era isso que eu queria. Sim, você vai incorporar em casa, e aí? Incorporar o quê primeiro? Porque guia não desce. Ele precisa de portal. E o portal vai passar por onde? Se você não tem nem firmeza de anjo de guarda, firmeza de nada dentro de casa. Se você nunca foi na altareza oferendar, se você não sabe nem quem são seus orixás, se você não sabe nem quem é incorporação, por que o guia vai descer na sua casa sozinho, do nada, à toa? Para que motivo? Por que motivo? Nenhum. Porque ele não vai evoluir ali dentro com você, né? Ah, não, eu vou abrir minha porta para atender pessoas. Abra, mas abra também que está abrindo a porta do inferno para sua casa. Porque você vai absorver todas as cargas de pessoas, de todos os tipos de espíritos. Ou espíritos negativos, espíritos trevosos, é um faz de conta. É uma fantasia que alguém criou ou é algo de mentirinha. Não. O negócio é muito mais embaixo. A gente precisa ter respeito, senão não existiria terreiro. Terreiro teria acabado. Terreiro existe desde que, aliás, o culto de forma de orixá, de tudo, existe antes de Cristo. Existe desde que mundo é mundo. Então, tudo foi se fundamentado há anos. As religiões são fundamentadas e estruturadas lá no espiritual para depois ser colocado aqui no material. Regras são colocadas,
né? Direcionamentos são cara. E a Umbanda é criada de uma maneira assim meio que cristã, e as outras pessoas acham que porque não tem um livro sagrado, que deve ser de qualquer jeito e fazer dela da bagunça que deve ser feita. Então aqui eu falo de uma maneira mais dura aqui para despertar vocês que terreiro existe, e para fundar um terreiro, meu filho, é anos de trabalho, de proteção, de dinheiro, de estudo, dedicação, só para abrir uma porta. Só para abrir a porta, sem filhos ainda, para ter estrutura para receber aqueles que vão vir, né? Para proteger, para que ninguém ficar sofrendo, ninguém sentir dor, para as pessoas saírem melhores, para as pessoas serem orientadas, né? Não é assim, não é brincadeira, não é online esse negócio, não. Tem coisa que não dá para ser online, gente. Como é magia divina, que é iniciática, não tem como. Incorporação, não tem como, gente. Vocês vão abrir porta. E o próprio guia de vocês, mentores, né? Guias não, porque você só tem guia à sua direita, à sua esquerda, a partir do momento que você começa a desenvolver sua mediunidade dentro de um terreiro, né? Eles não adentram, mas você tem um mentor, né, que te acompanha desde sempre, desde a hora que você nasceu. Ele vai ser o primeiro a abrir a porta para que o Quiomba ou o Igum passe para incorporar em você. Ele vai ser o primeiro para que você aprenda que as coisas são diferentes, que é preciso de estudo, de base teológica, de entendimento do que você está fazendo para você não ser mais uma marionete. E amanhã ou depois tá com problema de ansiedade, tá ali tendo síndrome de pânico, tá ouvindo uma coisa que não é para ouvir, tá sentindo medo, tá sentindo pânico por questões mediúnicas desenvolvidas de forma totalmente desequilibrada, né? Então a gente precisa entender o que é cada coisa, o que é cada religião, antes de se meter aí e se prejudicar, porque o prejuízo vai vir. E depois, para ser trabalhado e para limpar isso, tu vai gastar muito e vai sofrer muito, porque as coisas não são bem assim. A gente precisa ter cuidado, porque se não fosse desse jeito, gente, para que existiria terreiro mais? Para que existiria Umbanda, então? Para que existiria Candomblé? Para que existiria centros espíritas, centro universalista, né? Para que existiria? Se fosse tão simples incorporar em casa, me diga, se fosse tão simples abrir sua porta para atender pessoas, para que existiria? Né? As religiões seriam acabadas porque um abençoado ou uma abençoada agora quer ganhar dinheiro em cima das custas do besta, e aí tá aí ensinando o curso de incorporação online para aqueles que gostam de ser enganado. Eu falo, a pessoa ela gosta de ser enganado, porque todo mundo que gosta de facilidade gosta de ser enganado. Tá? Então, incorporar não é da noite pro dia, não existe médio pronto, você não nasce pronto. Ah, mas eu tenho facilidade, você pode ter uma conexão diferente, mas não está pronto, tá? Precisa passar por processos, né? Até porque seus chakras são preparados pela corrente espiritual que vai te trabalhar, que vai trabalhar com você. São diversos espíritos que passam meses te preparando cada portal que é seu chakra. Tem vários chakras onde que os guias acoplam, tá? Para poder fazer o acoplamento áurico, para que assim ele consiga ali fazer os movimentos sem a sua interferência, para que ele consiga falar sem a sua interferência. Então é todo um processo, é por isso que muitas vezes no início vocês ficam com dúvida se sou eu, se sou guia, se sou eu, se sou guia, porque é processo de adaptação e cada médio tem um tempo. Não é assim, é 1 mês, 2 meses. Não, cada médio tem seu tempo e os tempos precisam ser respeitados de cada um, não pode ser forçados, né? Tem gente que vai incorporar com 1 semana, tem gente que vai incorporar daqui a 2, 3 meses, tem gente que vai demorar mais tempo, porque é uma questão de entrega, de dedicação, de traumas passados que precisam ser corrigidos, de insegurança, de tudo isso que está atrelado à incorporação. Então, se você não está bem, se você não está equilibrado, se você não consegue se conectar com você mesmo, dificilmente você vai conseguir se conectar com seus mestres, seus guias espirituais, porque é uma questão de entrega de ambas as partes. Então, precisa ter essa conexão e entender isso. E é por isso que antes de a gente ensinar a incorporação propriamente dita, a gente passa por um processo teórico, né? E depois por um processo de algumas oferendas para aí começa realmente a prática de incorporação, para que as coisas aconteçam sem pressa. Sem pressa. Para que tanta pressa para fazer as coisas erradas? Eu vou responder já todas as perguntas. Então a gente precisa entender. Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui antes que eu participar disso, porque senão eu vou mudar de assunto. Anos atrás eu frequento o centro kardecista na hora do passe. Quem estava me passando chegou e falou: minha filha, o que faz com tanta mediunidade? Eu levantei, assustei, fui convidada. Tem que desenvolver dentro de centro, filha, dentro de espírito. É onde assim, onde seu coração bate. Eu sou muito daquela. Minha religião é Umbanda. Aonde é que seu coração bate? Dentro da Umbanda?
É dentro do candomblé? É dentro do centro espírita? É dentro do centro universalista? Tá bom, meu filho, mas seja em algum lugar que você tenha orientação, que você tenha um direcionamento e que você saiba o que está fazendo. Não importa a religião que você escolha. Deus é maravilhoso que ele adaptou diversas religiões para acessar quem ele. De diversas formas, de diversas maneiras. O que importa é que vibra no seu coração. Você se sente feliz? Você se sente completo ali? Faz sentido? Você para pensar, isso aqui faz sentido? Né? Porque tem umas coisas que é meio loucura, né? Tem que pensar, isso aqui faz sentido para mim? Tem fundamento? É questionar. Porque a filosofia foi criada para a gente aprender a pensar, para a gente aprender a questionar. Então, eu penso, logo eu questiono, e logo eu entendo, ou eu não entendo, e eu procuro resposta. E toda resposta precisa ser dada, e a gente precisa saber esperar a resposta. Nós sabemos perguntar, aprendemos a perguntar quem sabe mais, para que a gente possa entender realmente a resposta, tá? A participar do mediúnico, outro dia comecei a trabalhar e consegui ajudar, já sei. É porque assim, ó, entenda vocês também. Eu falo isso direto na galera que entra no curso de desenvolvimento mediúnico. Pera que meu irmão tá cansando, só tá carregando. Que entra no curso de desenvolvimento mediúnico. Não entre pra parar no meio do caminho. Não acione um botãozinho, que é o botãozinho de desenvolvimento mediúnico, de expansão mediúnica, se você não vai concluir. Se você não vai estar ali aberto. Porque, olha só, imagine, eu pegar, né, tô fazendo um trabalho, vou montar uma saia. Tô montando uma saia e para montar a saia eu tenho que comprar o tecido, eu corto o tecido, eu vou tirar as medidas do tecido e eu começo a costurar a saia. Só que aí no meio do caminho eu paro a saia e só costuro a parte de cima. Aquela saia vai ser servir para eu vestir? Não. Ela vai estar ali ainda aberta, né? E eu vou ter que ter um trabalho novamente para medir se ela não encolheu, tudo isso. É que nem mediunidade, gente. Se vocês mexem e não dão um segmento, principalmente logo no início, vocês saem prejudicados. Porque o que acontece? Vocês abriram portais mediúnicos que para alguns estavam aflorados, para outros não estavam. Né? Manifestou sua vontade no íntimo, manifestou a vontade e aí se abriu portais. Então, normalmente o médium no início ele fica bipolar, ele tripolar, ele fica aquele médium esponja até ele aprender a absorver, dissipar as energias negativas, ele consegue sentir tudo, ele consegue entender onde está o sofredor, ele consegue perceber várias coisas, ele fica confuso, né? Aí fica achando que está com TDAH, TDA, tudo isso aí, mas não é. É o processo mediúnico, né, que é normal no início. Abriu diversos portais. Então, lembra que eu falei no início que os guias, os mestres, eles começam a preparar os chakras, tudo bonitinho, e aí vai abrindo os portais para as expansões mediúnicas, principalmente de incorporação? Pois é, os portais estão sendo preparados no teu corpo, que são chakras. E aí você chega no meio do caminho do processo, por algum motivo. Vai trazer prejuízo? Vai. Porque mediunidade é o quê? É um braço a mais que você não sabe o que fazer com ele. Tá ali em você, mas tu não sabe o que fazer. Você tem que dar sentido para esse braço. Porque você tem 2 braços, tem um terceiro, você vai fazer o que com o terceiro? Se você não foi ensinado a ter um terceiro braço. Mas ele estava ali sempre com você, oculto ou não. Então precisa saber utilizar, senão traz prejuízos sim, e muitos prejuízos, né? Então a gente precisa ter cuidado. Então aconselho você voltar a um centro ou um terreiro que você goste e dê continuidade ao seu processo mediúnico, tá bom? Axé, axé. Mãe, mas quando você entra e decepciona, normal, filha. Toda religião. Não tem essa. Não tem terreiro, não tem culto, não tem candomblé, não tem centro. Tem nada. Tudo vai ter decepção. De alguma maneira alguém vai te decepcionar. Sabe por quê, filha? Porque somos seres humanos, né? E ao partir do momento que somos seres humanos, estamos abertos a decepcionar pessoas e a não decepcionar porque criamos excessos de expectativas em algo. Tudo que convive muita gente junto, sempre rola um BO. Aí cabe, no caso de terreiro, o dirigente ali, a dirigente, ter um controle, né? Para que possa dirigir isso da melhor maneira possível. Mas sempre vai rolar uma fofoquinha, sempre vai rolar uma intriga, sempre vai rolar alguma coisa, porque às vezes, né? Às vezes
pai de santo, a mãe de santo não vai ter tanta paciência com o médium, né? Depende muito da expectativa que criamos com as pessoas, né? E por isso que a gente tem que ter cuidado de criar expectativa. E por isso que a gente precisa namorar as coisas, visitar, ver como é, entender se aquilo ali faz sentido pra você. E se aquilo ali não tá legal, procurar outro que tá legal. Mas decepção faz parte. Eu não posso falar em decepção porque eu me decepciono praticamente quase todos os dias, né? Pela função do sacerdócio. Então, assim, hoje a gente, né, como o Babá fala, a gente bota um antivírus, né? O upgrade na cabeça. E ali, quando vem a decepção, a gente, ó, o antivírus roda e aí segue, bale segue e a gente começa a seguir o caminho, porque tem coisas que não dá pra gente resolver. Mas decepção faz parte. Eu me decepcionei quando eu era médio em muitos terreiros. Ah, fui traída 200, milhares de vezes, né? E quando abri casa, potencializou isso muito mais. Então, lógico que tem questão dos caminhos, que vem explicando essas coisas todas. Mas o sacerdócio faz isso, e às vezes a mediunidade, em determinado terreiro, sim. Alguns filhos vão ser mais acolhidos, outros não, né? Alguns você vai se sentir mais à vontade, outros não. Aí vai ter grupinhos, então depende muito do qual é o propósito de você estar no terreiro. Formar ali uma família, né, que seria legal, mas às vezes não dá, ou simplesmente se capacitar, se especializar como médium e ser uma boa ponta para seu guia, seu mestre, para Deus, servir Olorum. Só que para isso a gente precisa estar bem no lugar que a gente trabalha, no lugar que a gente está. Se a gente não está bem no lugar que está, a gente precisa procurar. E eu digo a vocês, tem. Uma hora você vai achar o local que vai fazer sentido e que você vai se sentir acolhido. No Flecha, gente, desde que eu abri o Flecha, já entrou, olha, muitas pessoas, já saíram muitas pessoas. Turma de desenvolvimento mediúnico, a gente está indo para a 8ª. Então a gente já passou de 400 a 500, não muito mais, alunos nessas turmas, né? Então é muita gente que já passou por festas de diversas maneiras, de diversas características, de diversos tipos de mediunidade, de diversos tipos de pensamentos, de diversos tipos de trauma, de todas as formas possíveis. E eu digo para vocês, assim, é fácil lidar com pessoas? Não é, muito difícil. É fácil lidar com médios? Não é, é muito difícil, né? Mas também o médium precisa entender por que ele está dentro do terreiro. Qual é o motivo que te faria no terreiro? É porque seu irmão tá olhando torto? É porque seu irmão tá olhando assim? É porque fulano faz e você não faz? Ou você faz e fulano não faz? Ou é porque você tem um propósito maior? Então a gente precisa, né, ver o motivo. Decepção, assim, ó, eu vou decepcionar alguns de vocês normal, né? Eu tenho uma filha que ela disse que eu decepcionei ela uma vez. Aí eu falei, filha, em algum momento eu vou te decepcionar, o que é normal. Às vezes eu vou te dar um não, às vezes eu vou te chamar a atenção. E aquilo ali vai te incomodar. Ela, mãe, você já me decepcionou. Eu falei, você vendeu a guia que eu queria comprar. Eu, aí, como é que eu sabia que tu queria comprar a guia? E aí ela se decepcionou com isso. Eu digo, minha filha, eu não sabia que você senão tinha vendido pra vocês que tinha poucas guias, né? Então, assim, são coisas às vezes simples que a pessoa se decepciona. Então, são coisas às vezes extrema que as pessoas se decepcionam. Aí cabe você entender se aquela sua decepção para comigo vale a pena continuar do meu lado e você entender, ou se não, seguir adiante. Porque decepção até a gente vai decepcionar todo mundo. A gente decepciona todos os dias, filha. Todos os dias. Todos os dias. Vai achar, meu amorzinho. Eu vou mandar você se mudar pra Salvador, você tá ligada, né? Você vem pra cá, que manhã te acolhe, manhã te abraça sempre. Vamos lá dar seguimento aqui. Axé, Elaine, axé. Axé, Nelinha. Exatamente, Henrique, exatamente, meu filho. A Umbanda, quando... Fala com o maridão, vamos pra Salvador. E aí, seguinte, vamos lá. Aí vamos lá pra incorporação, senão a mãe vai ficar falando um bocado de coisa e não responde. Tem 2 tipos de incorporação. A incorporação consciente ou semiconsciente e a inconsciente, tá? A inconsciente, gente, é aquela que você não lembra do que está acontecendo, né? Mas seu espírito, ele não some, ele fica normalmente por perto do seu corpo, porque não tem como, né, ele sumir, ele fica por perto como se estivesse sonâmbulo, tá? Ou ele simplesmente desdobra, vai pro lado astral, mas você também não lembra de nada do que aconteceu, é como se você estivesse dormindo. Esse tipo de mediunidade é uma mediunidade raríssima, que quase não existe mais. Digamos assim, 90,9% dos médios hoje são semiconscientes. Mas por que, mãe, precisa ser semiconsciente e não inconsciente? Porque, gente, antigamente a inconsciente era mais presente porque
o espiritual precisava operar coisas para ver as pessoas acreditarem, né, em milagres, e para ver que a religião tinha que fazer valer, né, em fenômenos, né, que você olhava assim e dizia, nossa, isso é verdade. Então havia muita cura, muita coisa assim, ainda há hoje muito. Mas antes tinha que ser uma coisa assim, estrondosa. Então precisava apagar o mental do médium, que é extremamente vazio, sem conhecimento, não tinha conhecimento, não tem base mental, para eles poderem trabalhar e operar, né? E aí eles entravam, colocavam o mental deles, faziam os trabalhos, saía. O médium não sabia o que estava acontecendo. E é uma loucura, né? Uma loucura que meu pai, ele é semi-inconsciente, meu padrasto, ele é semi-inconsciente. E é o seguinte, ele tem o quê? 85 anos. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele sofreu a vida dele toda. Todinha, porque ele sempre falava comigo quando eu era mais nova, ele falou assim, olha, quando você tem que tomar conta, porque eu não sei o que vai acontecer. E era um desespero quando ele voltava, era um desespero, a ter pânico, porque não sabia quem veio, o que falou, se fez coisa errada, o que fizeram com ele, o que não fizeram. Embora tudo que seus olhos vê, seu cérebro grava. Então vai ficar, às vezes quando você vai dormir, aquilo ali vai, né, vir ressoando nos sonhos, né, aqueles momentos, imagens assim bem soltas, porque tudo que os olhos estão vendo, seu cérebro vai gravar e em algum momento ele vai botar no seu mental, mas de forma solta, sem ligação. Então, assim, é muito complicado. E outra, o médium ele não aprende nada. Ele não desenvolve sua capacidade mental, ele não necessitava estudar, ele não necessitava se preparar. Então, assim, ficava muitos médios sendo usados por pessoas negativas, prendendo os guias, fazendo trabalhos negativos, né? Então, o que a Lorum fez? Cortou esse tipo de mediunidade, porque a Umbanda não é isso, a Umbanda é uma reforma íntima. No início precisava ser assim. Hoje tem, olha, 8 turmas. Vou para a 8ª turma. Nunca tive um médium inconsciente. Nunca tive um médium inconsciente, tá? Todos somos semi-inconscientes. Eu, quando entrei na Umbanda, eu vim do Candomblé primeiro. Então, quando eu entrei na Umbanda, eu incorporava já no Candomblé, e incorporação de orixá é diferente de incorporação de guia. Incorporação de orixá é como se fosse uma possessão. Então você é tomado pelaquela força. É diferente, é muito diferente, totalmente diferente, como é totalmente diferente do culto. Então é uma possessão literalmente que acontece, você é tomado. É algo assim meio que surreal e você não tem controle nenhum e muitas vezes você apaga. Só que acontece, foi dito o tempo todo que se você estivesse vendo as coisas, você não estava incorporado. Foi dito isso para muitos médios desde sempre. Alguém inventou isso. Se você vê, você não está incorporado. Se você sente, você não está incorporado. Então, no Candomblé, como isso na Umbanda. O que acontecia? O pessoal que via falava que não via, né? Por que ia dizer que via? Se para dizer a pessoa que não estava incorporada, era uma confusão e uma insegurança que gerava, porque não tinha essa base de conhecimento, porque a mediunidade de inconsciência foi saindo, né? Quando você vai incorporar um caboclo, vai incorporar um guia, não vai apagar normalmente. E quando é uma possessão do orixá, quando você é médium semiconsciente, você está vendo alguns movimentos. Você está vendo, você está ali, você não sai. O apagar, você não fica o breu, você está ali, só que você está 100% sem controle nenhum, é 100% sem controle nenhum, mas você está ali. Você não consegue enxergar as coisas, mas você vê ali o movimento de tudo meio embaçado, mas você não sai. Você sabe o que está mais ou menos acontecendo. Você só não sabe como aquilo está acontecendo. É diferente. E aí eu entrei na Umbanda, e quando eu entrei na Umbanda, eu entrei primeiro no Centro Universalista, e quando eu entrei no Centro Universalista, aí falou assim, vamos chamar seus guias para incorporar. E eu briguei muito com os boiadeiros, meu pai Zé Duaça, que foi o primeiro guia que veio. E aí eu via tudo, só que eu não conseguia me movimentar direito, não conseguia mexer minha perna, era do jeito torto dele, não sei o que, não sei o que. Eu tô vendo, oxe, que negócio errado é esse? Eu ficava brigando no mental. Eu tô vendo, tava enquanto eu incorporado, ele mandando calar a boca, ele mandava eu calar a boca, né? E eu falava assim, meu pai, eu só não consigo me mexer nem comandar minha voz, mas eu tô vendo tudo aqui, eu não tô incorporada. Mas eu perturbei esse boiadeiro, mas eu perturbei a cabeça desse boiadeiro, minha irmã. Foi um tempão, né? Um tempão. Só que eu sou clarividente. E de uma certa forma isso me auxiliou muito, né? Principalmente para eles me darem o susto que eu precisava tomar para poder confiar, né? Porque eu vim de um ensinamento, então eu não tinha ensinamento nesse centro. E eu não tinha dirigente espiritual. É aquela coisa, era um centro universalista onde cada um por si, Deus por todo. E você ia desenvolvendo na tora. Então, o que eu passei para desenvolver a minha mediunidade, que foi muito dolorosa, de pessoas dizer que eu não estava incorporada, de pessoas desequilibradas com inveja de mim, né? Fazer coisas assim surreais que se eu não tivesse a mente que eu tinha desistido, literalmente, né? De ofender, de humilhar, de tudo isso, porque isso acontece quando você não tem uma estrutura de dirigência, de estrutura religiosa.
E aí eu comecei a buscar, a fazer teologia, a ir atrás, a estudar, me capacitar, a correr, né? Então, antes de eu virar mãe de santo, eu já tinha toda uma bagagem de conhecimento. E eu falei pra mim, no dia que eu virar mãe de santo, eu não vou deixar ninguém passar, que se chegar na minha mão, o que eu passei. Porque foi doloroso, foi terrível, né? Me incomodava, eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, eu não sabia quem pedir ajuda, eu não sabia. Eu tinha que buscar em rede social, em livro, eu tinha que perguntar, não tinha um dirigente. Então isso para mim doeu muito, né? E foi anos difíceis para mim, para eu entender. Se não fosse a minha mediunidade de clarividência, talvez eu não conseguiria de clarividência, eu não conseguiria entender. Né? Então, quando o seu Zé do Laço me amarrou na minha cama, literalmente porque eu estava reclamando muito, ele me amarrou, literalmente, de manhã. Eu levantava 4 horas da manhã para trabalhar na época, que eu era professor de educação física. E aí ele falou assim, quando eu acordei eu não consegui me mexer, só mexer o pescoço. Quando eu olhei pro lado, ele do meu lado, e eu comecei a gritar, né, sozinha ali de casa. Eu me solte, me solte, me solte, me solte. E ele falou, não, só vai sair daqui quando você acreditar que somos nós que estamos trabalhando com você. E você aprender a confiar. E ali eu amarrado, com a corda dele passada no meu corpo. Né? E foi normalmente umas 3 horas de relógio, até ele me explicar tudo, e eu abrir meu mental, ter humildade, que eu era muito orgulhosa, muito teimosa, né? Arrogante, era tudo isso. Quando a gente é processo, a gente muda, a gente melhora. E aí ele foi me ensinando. E ele falou assim, eu chorando, desesperada, que eu tava apertada pra fazer xixi, e não tinha ninguém pra me dar socorro ali. Quem ia me dar socorro? A moleca maluca, só eu que tava vendo a corda em mim. Aí ele falou assim, aí quando eu pedi perdão, que eu entendi aquele processo todo, ele falou, o que incorporar em você a partir de hoje pode ser o vento. Você vai acreditar que é o vento, você tá me escutando. E depois daquilo ali, pronto, eu me entreguei de corpo e alma e espírito e nunca mais enchi saco de guia nenhum, né? Então, assim, fui buscando a capacitação. E por isso que a gente precisa ter a base mental. Por quê? Se eu tenho um caboclo das 7 ervas, quer dizer que meu caboclo ele é especialista em ervas. Todos os caboclos já são especialistas de ervas. Eu só conheço 3 tipos de ervas, significa que o trabalho do meu caboclo está limitado, porque no meu mental não tem nada. Tem 3 ervas, o caboclo não vai conseguir trabalhar e falar, o caboclo de fulano ensina um bocado de banho, o meu não ensina nada. Não é o caboclo de fulano, é você, criatura de Deus, de Exu, que não estuda, que não tem base mental na sua cabeça, para que o guia pegue o conhecimento dele e some com o seu. Né? Então você precisa ter base mental na sua cabeça para que o guia pegue o conhecimento e some, e que ele passe. Aí você vai estudar, você tem que se capacitar, tem que aprender de pedras, de firmeza, de oferenda, quem é orixá. Senão como é que ele vai usar? Imagine assim, se eu te dar esse exemplo sempre. Imagine uma criança, né, de 7 anos querendo fazer uma cirurgia plástica. Né? Ela tem condições? Não. Ela precisa passar pela educação infantil, fundamental, médio, superior, passar por aí, ela vai trabalhar, né, na especialização, na residência, e vai aprender tudo aquilo ali. Ela tem uma base mental para ela conseguir fazer a cirurgia. É a mesma coisa de nós médios. Se eu não tiver uma base mental e entender o que é a minha religião, quem são meus orixás, o que são os guias, o que eles fazem, o que é a oferenda, como fazer a oferenda, por que oferenda, por que Eva, por que eu tenho que ir na natureza, por que eu tenho que tomar banho, por que o banho tem que ser no ori, o que é ori. Entende? Para você entender, aí pronto, a base para você entender. Depois começar a se capacitar. Meus guias trabalham com o quê? Eu tenho que estudar mais pedras desses guias, desses orixás, dessas ervas, as terras, o tipo de águas que eles trabalham, para que quando o meu guia desse incorporar em mim, ele tenha uma base mental de um bom médio preparado para ele expandir e ele fazer milagres, porque ele vai pegar aquilo ali, você sabe, 20 ervas, axé. Nossa, ele vai pegar aquelas 20 ervas e já multiplica por 40. Né? E ele vai fazer o trabalho dele com aquelas 20 ervas. O cara é 7 pedras, caboclo das 7 pedras, e você não sabe nem quais são as pedras de Oxum. Ele vai ficar o quê? Coitado do caboclo, triste, porque ele não consegue, né? Então, assim, por isso que a gente precisa estudar, e por isso que a gente é semi-inconsciente, porque a gente precisa aprender, porque nossas faculdades mentais são as coisas que não saem da gente quando a gente desencarna. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que são analfabetas e que são especialistas em matemática, sabem fazer coisas em matemática que uma pessoa que tem superior em matemática não sabe, porque ela é alguma coisa da faculdade mental de outras vidas dela. Rubi Saraceni só tinha 4ª série, gente. Olha o livro de Rubi Saraceni. Olha as palavras científicas que é usada nos livros de Rubi Saraceni. Técnicas, palavras que são complexas. Até para nós que tem um conhecimento, uma escolaridade maior. É complexa. Tem livros de Rubens mesmo que eu leio, eu digo, rapaz, não entendi nada, não. Né? Tem que ir ler 3, 4, 5 vezes e destrinchar para começar a entender. Porque foi usado ali pelo espiritual, né? Então o estudo não para, gente. É um estudo desde que eu sou filha de Oxóssi, né?
na Umbanda, também no culto. E desde que mundo é mundo, que eu tô dentro da religião, que eu não paro de estudar. Pode perguntar dos meus filhos, eu não paro de me capacitar. Eu fui, né, sugar tudo que eu podia sugar dentro da Umbanda para que eu pudesse passar, suguei, depois recebi o chamado dentro do culto tradicional e tô nesse processo de sugar, recebi o chamado em Fá e tô e vou, e é contínuo. É sempre, Ruby sempre falava pra gente que você pode passar uma vida toda, você não vai conseguir aprender o que é Umbanda, você pode passar o seu tempo todo estudando e você não vai entender todos os fundamentos, que não tem como, é muito, é grande, é rica, é maravilhosa. Então, para você ser um bom médium de incorporação e entender sua semiconsciência, você precisa estudar. Lógico que no início você vai ficar eu, guia, mas repare, gente, pense se vocês são doidos. Eu falo isso direto nas turmas lá na prática. Pense se vocês têm titica na cabeça. De você lá vai tomar incorpora, gira de Exu, a gente bota Exu em terra. Aí o Exu faz um movimento bem loucão, né? Grita, dá uma gargalhada. Tu acha que você é maluco de ficar fazendo isso? Você acha que você, em sã consciência, tímido às vezes que é, ia fazer isso? Ia botar a mão da cintura e assim rebolar todo? Você acha que você, na sua sã consciência, você ia fazer essa loucura? Claro que não, se você tivesse doido mesmo, né? Doido, a ponto de estar se imitando, né? No início. Não é? Você acha que você se incorpora tá como uma criança, né? Às vezes a pessoa... Eu sou extremamente tímida. Hoje eu falo que o sacerdócio e a profissão de educação física e nutrição me deu uma liberdade, né? De ensinar e de tirar essa energia. Mas... gente, tem coisas que não rola. Minha herê mesmo em terra é o contrário total de Mãe Lu. Então, assim, eu não sou maluca pra estar fazendo um negócio daquele, né? Até que ponto? Por isso que eu falo. No início, todo mundo ali no início tem um pouquinho de animismo, que é auto-incorporação, que o guia tá ali do lado, mas você tá tanto querendo incorporar que você auto se incorpora, mas aquilo ali não dura mais do que 3 meses. Tanto que sacerdotes né, que trabalham de forma reta, de acordo com a lei, nem nenhum, eu nunca falei para um aluno, nunca, que ele não estava incorporado, nunca, porque o guia tá do lado. Eu tô vendo o guia ali, o guia não pode estar 100%, mas o guia tá ali, é uma questão de processo, de confiança. Então... para com esse negócio. Bateu em vocês, mexeu o braço, né? Tá ali, deu um movimento estranho. Não é você, gente. Não é você. Não é, você não tá, né? Por isso que eu falo que a incorporação é muito boa. Que é uma loucura. Tipo aí, é uma doideira, um mental acopla no seu mental, começa a falar, ei, mexe o braço, ei, bata no peito, pule, desça, te xinga todo quando é Exu cabunco, desgraçado. O Exu xinga os médios, principalmente quando é homem, xinga todo. E é você que tá falando com você ali, você acha que é você que tá doido a ponto de tá falando com você? Não, a gente tem todo mundo, a gente precisa ir pro hospício, né? A gente precisa, né? Como Exu diz, o planeta Terra é um hospício, onde só os loucos equilibrados conseguem sair. Então, assim, a gente vive isso, mas não a ponto disso. Então... Vamos, Meu pai mesmo, gente, tem problema em todos os joelhos, anda todo capengando pro lado pro outro. O herê, quando desce, dá cambalhota, sobe em árvore, gente. Eu vou dizer o negócio daquele que é ele tá fazendo, ele não tem nem condições físicas de fazer. A gente tem eu falo que é filho da minha casa porque sempre será Sérgio. O Sérgio tem um problema de Parkinson, né? E ele sempre tá lá em casa, não sempre, porque a dificuldade dele logo, mas sempre ele tá lá. Desde que, antes de eu ser mãe, né, eles estão comigo, ele e Dona disse. E aí, são idosos já. E quando o cigano dele desce, gente, dança os movimentos, e ele é semiconsciente, os movimentos que o cigano dele faz, ele não consegue nem subir uma escada direito, gente. Então são coisas que acontecem que precisa confiança. É confiança, mas a gente precisa confiar em quem? Em nós. Depois confiar em quem? Em Deus. E depois a gente confia nos nossos guias espirituais. Só que é um processo e cada um tem o seu. Então não fique com medo, né? O que você deve ficar com medo? Você incorporar o quê? Porque médio de incorporação não só incorpora guias de luz, né? Não só incorpora, a gente incorpora qualquer coisa. Qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Entende? Então não existe médio bom ou médio ruim, né? Existe o médio e cada um segue o caminho, né? Ah, todo médio é bom. Não. Tem pessoas que são médios e são extremamente ruins, que trabalham a incorporação negativa. Então, a gente precisa entender que isso é do caráter de cada pessoa. Então, você pode incorporar um sofredor, achando que você está incorporando, né? Lógico que a gente aprende que a energia do sofredor é mais fria, ele vem chorando. No curso de Portal Balói a gente ensina muito isso. Ele vem chorando, né? Ele vem ali com aquele que ele não quer atrapalhar ninguém, ele só quer sair daquele mundo, ele quer ser encaminhado, é diferente. O sofredor é de boa, de boaça. Mas o Egum e o Quiumba, ele consegue enganar um clarividente, porque eles plasmam a aparência do guia. Eles plasmam. Eu só consegui, depois de muitos anos, aprender a separar o Quiumba e do guia.
plasmado com a aparência do guia. Depois de muitos anos identificando, olhando, futucando, estudando, procurando saber ali os símbolos para conseguir entender. Porque eles conseguem, porque quem libera para o Quiumba vir ou o Igum vir passar por ele, é o seu guia-chefe, é o guia que está ali por trás de você. Por algum motivo, ou porque você é muito ego, porque você se acha melhor do que todos, porque você se acha super poderoso, você não tem humildade nenhuma, você acha que você é o sacerdote encarnado. Não, e tem uns que acham que é o Exu encarnado ou a Pombagira encarnado. Né? Ninguém quer ser mendigo, ninguém quer ser o filho de água que estava lá desabrigado, deficiente, todo mundo é alguém espetacular. E aí o seu ego é tão grande e o Quiumba vai tomar conta da sua vida, da sua casa, dos seus caminhos. E ele vai ali, ó, enganando em algumas palavras, e no meio das palavras ele pede algo negativo. E no meio das palavras ele vai ali, ele é bem sutil. Qual é a função, na verdade, de um Quiumba, de um Egum? O de Ogum, ele quando ele entra dentro de um terreiro, ele é para poder ali destruir, na verdade, aquele médio, né? Aquele médio que está ali por algum motivo de figança de outras vidas ou por quem alguém mandou, né? E ali ele tenta também minar as proteções do terreiro, quando ele consegue passar pela proteção do terreiro. Só que normalmente quando o terreiro é de lei e o Quiumba, que é o chefão, manda vários eguns para destruir o terreiro, que a função do Quiumba é destruir os pontos de luz, destruir terreiro. A função de Quiumba é destruir terreiro, a principal função deles, né? E aí quando eles entram, eles mandam os eguns e os eguns não voltam, eles vão lá e entram. Só que quando eles entram, que ele vê que aquilo ali é de lei, eles são pegos, né? Mas eles conseguem muito bem. Eles começam a minar o médio que está com pensamento negativo. Aí um encosta, e aí o outro encosta. É por isso que a gente tem que fazer preceito, por isso que a gente precisa se cuidar. Não é porque você está dentro de um terreiro que você está 100% protegido, não. Primeiro que depende do terreiro. Mas não é assim. Tem todos os preceitos. Lá em casa os meninos tomam banho. Amanhã tem gira, né? Os meninos já estão em preceito, já estão tomando banho, já fizeram firmeza, já fizeram isso. Eles já sabem o que tem que fazer. Né? Eles têm uns processos que eles sabem que tem que fazer. E chegar lá e não fez, eu vejo quem não fez. Seu tranca vê quem não faz. Então não libera para trabalhar, bota para consultar. Semana passada mesmo 7 flechas desceu para cuidar dos filhos. A casa sim de consulente, 7 flechas desceu, hoje eu vou atender os filhos. E foi pegando um cambone atrás de outro cambone. O cambone vai atendendo, ele vai. Por quê? Porque os filhos também precisam de atendimento, de cuidado. Né? Não é só ali estar trabalhando para trabalhar. Então, incorporação é algo maravilhoso. E olha só, tem estudos que mostram que a incorporação, ela traz benefícios para a nossa mente, para o nosso corpo e nossa saúde. Porque quando o guia incorpora, ele pega a energia dele, limpa os desalinhamentos, principalmente de doenças que estejam no nosso corpo, no corpo espiritual. Eles conseguem limpar, alinhar de uma forma terapêutica, quando eles acoplam em nós, para que a gente comece a se curar. Se a gente nem coisas que a gente nem sabe que a gente tinha. A gente está com um processo de ansiedade muito grande, de tristeza. E quando vem um guia, e ele traz os ensinamentos, ele joga no seu mental uma força, uma coragem diferente, ele está tratando você. Porque primeiro o guia cuida de você, para depois ele cuidar das outras pessoas. Então, sempre é primeiro a gente, depois os outros. Então, incorporação é algo maravilhoso. Só que eu sei que vocês precisam ter segurança. Segurança é um processo. É um processo. Eu tenho médios de trabalhos maravilhosos hoje, que foram meus cambones durante muitos anos, e que tinham extremamente insegurança delas mesmas, que eles não conseguiam, eles incorporavam, achavam que não estava incorporável, e hoje são médios capacitadíssimos, que eu, literalmente, me consultaria tranquilamente com um dos meus filhos, porque às vezes quando eu estou em terra eu peço bênção, recebo passe, porque você acha que eu não vou negar? Quando os guias estão em terra e eu estou desincorporada? Minha filha, eu vou perder a chá de guia? Jamais, porque eles são melhores do que eu. Sempre serão melhores do que eu, sempre serão acima do que eu. Eu sou ali só um instrumento. Então a gente precisa ter humildade, pé no chão, e entender que a Umbanda ela é linda, a religião ela é maravilhosa, só que a gente precisa estudar e parar de querer ser enganado. Para de ser enganado, gente. Para de querer a facilidade dos processos. Para, tá? Então vocês precisam ter essa dedicação. Deixa eu ver aqui, pergunta. É linda. Mãe, os guias deixa? Mãe e os guias deixa o quê? Claro que deixa. A cigana, ela disse quando me via, logo vinha abraçar ela, ela brinca, ela é minha. Que linda. Se eu optar por não trabalhar mediunicamente, posso adoecer? Tenho ouvido muito isso. Vamos lá. Mediunidade, gente, não é um karma. Porém é o seguinte, antes de a gente encarnar, antes de a gente vir, vai ficar, meu amor, antes de a gente descer pro plano material, a gente combinou algumas coisas com a nossa sociedade espiritual e coisas que a gente precisava cumprir aqui, tá? Quando a gente chega aqui,
a gente tem dois caminhos, a direita e a esquerda, né? E a gente escolhe. Às vezes um caminho não é bom, às vezes o outro caminho é aquilo que a gente para seguir, às vezes normalmente a gente vai para o caminho mais longo, achando que é o caminho mais perto, e a gente não cumpre o que a gente tem que cumprir. Nossa função aqui, se você em algum momento na tua vida teve a vibração de ir para um centro espiritualista, centro espírita, candomblé, umbanda, culto, enfim, que significa que você tem algum tipo de mediunidade, porque todos nós somos médios, mas que você precisa desenvolver algum tipo de mediunidade, porque a tua espiritualidade tem aquele preparo para a tua evolução, aqui no plano material e no plano espiritual, você tem que cumprir aquilo, tá? Mas eu não quero, mãe. Ok, você não quer, mas também... Se aquilo ali tá no seu destino, a gente só tem como fazer saber. Aí como é que você tá no destino? Só consultando Ifá, não tem como outra maneira. Não tem como consultar guia, é só Ifá pra te dizer o que tá no seu destino. E ali, saber se aquilo tá no seu destino, e se tá no seu destino, se você não cumprir, sim, vai trazer muitas cargas. Não doença, mas vai trazer dificuldades, obstáculos na tua vida, porque você vai sair daqui sem cumprir o que você precisa cumprir. Você tá entendendo? Então, assim, é a mesma coisa. Ah, eu não quero ter filho. Né? E eu vi isso com frequência esses dias. Eu não quero ter filho. Mas, vamos lá. Para a criação de tudo, qual é a lógica divina? Nascer, crescer, procriar, desenvolver e morrer. Não é isso? E aí você não procria. Porque você não quer, você escolheu não ter. Imagine uma mangueira, um pé de mangueira, que não dá manga. Ela cumpriu o propósito dela? Não, né? Ela não cumpriu. Então significa o quê? Que quando a gente não faz algo, a gente não cumpre o nosso propósito e a gente vai ter que tentar voltar para cá para tentar cumprir outra vida, né? Então, se de alguma maneira você teve o contato com a espiritualidade, estude, meu amor, estude. Tenta entender antes de desenvolver qualquer coisa. Tenta procurar um chão, alguém, um dirigente que você confie antes de qualquer coisa. E aí comece a estudar. Comece a entender se faz sentido, se não vai completar, porque vai completar a sua vida. Eu tenho certeza que vai dar sentido na tua vida. Eu tenho certeza que você vai se achar em algum momento. E quando você se achar, axé. Axé. Tem obstáculo, tem dificuldade? Sim. Mas você vai superar isso, porque a gente precisa passar pela dificuldade para aprender as lições, para crescer, para não repetir aquilo mais, para evoluir, né? Então, qual é a dificuldade? Qual é o que você precisa fazer? Estudar. Porque quem aprende não depende. Então, entender, se aprofundar. Vai ficar doente? Não acredito que fique doente porque você não quer desenvolver essa mediunidade. Não acredito. Eu não acredito que você fique doente, mas eu acredito que você vai ter algumas dificuldades, principalmente se você já despertou esse tipo de mediunidade, algum tipo de faculdade mediúnica. Vocês acham que eu queria ver? Vocês acham que eu queria ser clarividente? Claro que não. Eu passei metade da minha vida pedindo para retirar isso de mim. Eu passei implorando, eu chorava todos os meus dias, literalmente. Eu tinha medo, eu corria, eu tomava carreira, eu não conseguia dormir sozinha, eu tinha pânico, eu passava dias, sabe, em desequilíbrio. Eu via, aquilo ali me deixava louca. E graças a Deus que eu tinha uma família que me amparava e que não dava tanta atenção para isso. Mas eu comigo mesmo era um sofrimento surreal. Eu não tinha ninguém para dizer que aquilo ali era uma mediunidade, que aquilo ali era normal, que aquilo ali ia me auxiliar. Eu achava aquilo que era uma maldição em minha vida. Quando a partir do momento que eu entendi que aquilo ali era uma das bênçãos no meu caminho, né? Vou dizer que eu gosto de ver. Não. Ver as coisas boas, sim, mas ver as coisas ruins, não gosto não. Até hoje eu tomo um susto, até hoje eu dou uns pinotes dentro de casa, no lugar, porque vai, o Exu chega em casa, ele avisa que chegou. Não, quando eu olho o homem na cozinha, na sala, e você acha que eu não vou assustar? Não, se eu tô sozinha dentro de casa, claro que eu vou tomar susto. Aí eu falo, pelo amor de Deus, o senhor avise que você tá chegando. Diga aí, filhota, tô entrando aí dentro de casa, né? Pelo menos avise, né? Porque assim, tem coisas quando abre, e quando a gente, não é toda hora, também não vejo toda hora, é quando abre a parte espiritual. E aí quando se abre, eu tô concentrada, minha filha do céu. Oxe, já dei cada carreira dentro de casa, na rua. Então, assim, é algo ruim, porque eu não sabia lidar com isso. Hoje eu sei, graças a Deus, porque eu tive que estudar. Quando eu entendi que isso era uma bênção e não uma maldição, eu absorvi, e graças a Deus, graças a essas minhas mediunidades, que eu me tornei a mãe de santo que eu sou. Que eu me tornei a pessoa que eu sou, que eu consigo auxiliar meus filhos, auxiliar pessoas que vêm até a mim, porque eu consigo usar o que Deus me deu de bom ali, de dom, porque é um dom, é uma bênção que Deus deu para me auxiliar aqui no plano material. Se Ele me deu isso, é porque eu vou precisar disso em algum momento, eu precisei e preciso muito. Deus não dá nada pra gente do que a gente não vai utilizar, tá? Então é estudar mesmo. Esse é o caminho. Estudar, se dedicar. Não vá para essa onda de incorporação e desenvolvimento mediúnico online. Caia fora, gente. Pelo amor de Exu. Caia fora disso, tá? Por favor, tá? Não façam isso. Não façam essas besteiras na vida de vocês,
tá bom? Então, acordem, se dediquem, estudem, busquem livros de Rubens que são... assistam lives de pessoas que têm a referência, mas cuidado que muitas pessoas com referência se perderam no caminho. Olha ali se aquilo ali não é um nível de loucura. Né? Viu que tá desenvolvimento mediúnico online? Pronto, já é uma exclusão. Corre, exclua, não segue mais, porque ali já tá o nível de ganhar dinheiro em cima de você e não é pra isso. Tá? Lógico, você pagar um curso de desenvolvimento mediúnico, está sempre claro, porque o sacerdote determinou anos se preparando, né, para se capacitar, ok, né, que não tem como ser tudo de graça, porque as contas não são de graça, tá? O que é de graça é o atendimento do guia, a caridade do guia, o resto não tem como ser, impossível, né? Esses assuntos que a gente já vem conversando há muito tempo, mas ficar querendo ganhar em cima do besta, né, enganando, que eu acho que é enganar, isso aí não, isso aí é errado, isso aí é contra a religião que Deus prega, o que Jesus prega, o que os orixás pregam, é contra a lei. Então, assim, só despertem para isso, tá? Pé no chão, consciência, né? Amanhã a gente tem nosso FlechaCast com eu e Pai Vauá, né? Que a gente terça-feira sempre vai ficar eu e Pai, tá? Nos nossos bate-papos. E dia de quinta, eu vou trazer um dos convidados. Quinta, acho que agora é a Josi, que é minha filha que abriu casa agora em Salvador. Né? E aí a gente vai bater um papo também aí de teologia, desenvolvimento. E aí essa semana eu já vou já vou anunciar o link de inscrição aí para um workshop de teologia, né? Um workshop de teologia não, um workshop de desenvolvimento mediúnico, que é a partir dali que vai ser a porta de entrada para a turma 8, tá? Que vai ser quinzenal e vai ser dia de sábado e só vai durar 6 meses, porque é dividido em 2 cursos. Curso 1, curso 2. O curso 1 é 6 meses, que é só com os orixás e alguns guias, e o curso 2 é as firmezas dos guias e aprofundamento da mediunidade, tá? Então é cursos mais curtinhos, porque o Sete Flechas de uma certa forma pediu isso, a gente estruturou e vai dar bom, vai dar axé, tá bom? As lives vão ficar gravadas, deixa eu ver se tem alguma mais pergunta aqui. Eu já vi teologia de Umbanda. Não faz? Muda de teólogo, tá bom? Muda de teólogo, por favor, esse daí não. Se eu optar por não trabalhar mediunicamente, posso receber um vídeo. A gente fica perdido, é uma disputa de ego sem fim. Muda de teológica. Você quer fazer uma? Você é daqui de Salvador, Carol? Se for daqui, você é da onde, Carol? Você é da onde? Me diga aí pra eu poder te orientar. Da onde você é? Eu sou a mangueira que só vida sombra. É uma galera, que bom, né, velho? Mas repare, gente. Olha, os guias lá em casa dessa, fala direto assim. Vocês têm noção como tá difícil encarnar? Vocês têm noção? Não tem a fila que tá lá pra encarnar. Então fica achando que você vai desencarnar e você vai ter outra oportunidade de encarnar. Você vai ficar anos naquela fila. Porque as mulheres hoje em dia não querem ter mais filhos. Elas não querem ter filho. Se não tem filho, não tem encarnação. Se não tem encarnação, você fica do outro lado. Vocês estão entendendo? Eles chegam lá em casa brigando com isso, né? Então as pessoas têm que começar a entender que precisa deixar descendentes para que não morra aquela energia, para que os ciclos continuem e se cresçam, né? Para que seus descendentes recebam as bênçãos que você plantou aqui, eles plantem novas bênçãos. Então tudo isso é necessário. Então realmente faz lógica. Tá difícil encarnar, ainda mais agora a pandemia que foi meio mundo de gente que morreu. Gente, a fila tá quilométrica e não tá tendo para todo mundo encarnar, porque as mulheres, a grande maioria, decidiram não querer ter mais filhos por diversos motivos. Eu sou uma delas, né? Que já tô mudando esse conceito. Mas sim, né? Infelizmente a gente precisa abrir a mente para muitas coisas, mas é a oportunidade de algum ser vir para lá evoluir, e quando a gente precisar, alguém abrir também para que a gente possa descer e evoluir, porque aqui é mais rápido e aqui é melhor do que do outro lado, entendeu? Para evoluir, lá vai ser doloroso, e aí, meu filho, o astral tá ficando lotado, né? As trevas tá ficando cheia, então a gente precisa, né, dar essa oportunidade, é uma questão de consciência. Tá bom, meu amor, eu tô subindo alguns, mas eu vou botar todas. Eu sou de São Paulo, estou perdida, emergindo super florada. Pronto. Ontem eu tava na inauguração do terreiro e ela tá abrindo um curso de mediúnico sábado que vem, eu acho, Carol. Mande no direct, Cabocla Jupira, né? Terreiro de Umbanda, Cabocla Jupira. É lá em São Paulo. É minha irmã, ontem eu tava na inauguração do terreiro dela, é minha irmã, de fé, minha Oxunzinha, meu amor, né? Pessoa que eu confio muito. Ela tá abrindo a segunda turma, é um terreiro pequeno que tá começando, então é muito bom. Semana que vem, tá? Então me chame no direct, que eu passo direto o Instagram, e você entre em contato, diga que foi indicação de Mãe Lu, e vá lá, vá se desenvolver, presencialmente, tá bom, meu amor? Gente, axé, axé, Exu abençoe, Fá abençoe, traga sabedoria, uma semana maravilhosa. Vejo vocês meio-dia, quarta-feira, e amanhã no FlechaCast, tá bom? Axé.